Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Conversando sobre Gestão. Como você lembra, nós trazemos aqui especialistas em vários assuntos que são de interesse do gestor atual ou de futuros gestores, estudantes da área de gestão, enfim, de pessoas que estão atuando dentro das empresas, dentro das organizações, para gerenciar melhor os recursos dessa organização. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, e não só importante, como interessante, porque ele interessa a toda a população. Gestão de carreira. E para isso nós trouxemos aqui o professor Luciano Venelli Costa, que é engenheiro com mestrado e doutorado em administração, doutor em gestão de carreiras. Ele participou da implantação de cursos de EAD na Universidade Metodista, onde ele também é coordenador de cursos de EAD e é professor de cursos de mestrado. Ele é líder do grupo de pesquisa sobre carreiras e é diretor da Faculdade de Administração e Economia da Universidade Metodista de São Paulo. Professor Venelli, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a sua disposição de estar aqui. E vamos começar logo, porque há muita coisa para perguntar, né? E o pessoal deve estar ansioso. Então, a primeira pergunta que eu faço, professor, é o seguinte. As pessoas buscam o sucesso nas suas carreiras, né? Isso eu acho que é o que todas as pessoas que trabalham em alguma área desejam. Quando é que uma pessoa pode se dizer bem-sucedida na sua carreira? Olha, Gasparito, em primeiro lugar eu quero agradecer aqui pelo convite. Esse tema é muito instigante porque ele diz respeito mesmo a todas as pessoas, né? E o que a gente tem percebido é que o conceito de sucesso na carreira tem mudado para as pessoas, né? Antigamente, ou até algumas pessoas ainda hoje, né? Para ter sucesso, você tinha que ganhar muito dinheiro, né? Ou você tinha que atingir um alto nível hierárquico numa grande organização. E as pessoas estão mudando um pouco esse conceito, porque muitas pessoas que obtiveram este tipo de sucesso acabaram frustradas na vida. Elas perceberam que, em troca desse alto nível hierárquico ou desse muito dinheiro, elas acabaram perdendo coisas de muito valor. Então, a primeira questão é que cada pessoa precisa saber o que é sucesso na carreira para ela, né? O que cada pessoa entende que é sucesso para si mesma. Entendi. Quer dizer, não há uma definição única de sucesso, digamos assim. Quer dizer, para cada pessoa, o sucesso representa uma coisa, né? De modo geral, as pessoas entendem que uma pessoa bem-sucedida é aquela que ocupa uma posição de destaque ou que tenha conquistado a grande quantidade de bens ou dessas salários né? Altos, né? Olha o reconhecimento dessa forma. Mas isso de modo do senso comum é verdade. Porém, e para a própria pessoa? Porque o que direciona as tomadas de decisão da pessoa é a sua própria percepção de sucesso. Lógico. Não é? Você olha hoje e fala, poxa, professor, o senhor é diretor de uma faculdade de renome e tal. Ok, eu me sinto muito bem sucedido. Porém, algumas pessoas, dependendo da minha tradição, da família que eu venho, do que eu poderia ter sido, eu posso me considerar um fracasso. Entendi. Não é? Entendi. Então, é muito relativo, pessoal, né? É muito relativo. Tá certo. Tanto que eu trabalhei 4 anos aí numa tese de doutorado, que terminei em 2011 pela USP, e o trabalho era exatamente esse, quer dizer, identificar como que as pessoas percebem o sucesso na sua própria carreira. Porque esse nível de percepção da pessoa, se é alto, se ela tem uma alta percepção, se ela se considera muito bem-sucedida ou não, é que acaba fazendo ela tomar decisões de mudanças de rumo sobre sua carreira. Uma pessoa, outra pessoa na sua função, poderia não se considerar bem-sucedido, por exemplo, não é verdade? Exatamente. É possível medir ou avaliar o sucesso na carreira de pessoas diferentes, quer dizer, visando comparar o sucesso de um, o sucesso de outro, é possível medir esse tipo de coisa? Não. Do ponto de vista objetivo é complicado. Alguém externo tentando comparar a carreira de um Neymar, não é, com a carreira de um presidente de uma multinacional importante, né, é muito complicado, né, porque são coisas muito distintas. Ou de um grande músico, por exemplo, são coisas muito complicadas, né? Agora, a própria pessoa,
A partir do momento que ela tem aí, de repente, algum instrumento, né, como o que eu desenvolvi nesse trabalho, nessa tese, a partir do momento que ela tem um instrumento, ela pode se autoavaliar e dizer o quanto ela se sente bem-sucedida, não somente na dimensão hierárquica ou na dimensão de dinheiro, mas em várias dimensões, né? Esse instrumento ele mede, por exemplo, 11 dimensões que as pessoas consideram ser importantes para se avaliar um sucesso numa carreira profissional. Entendi. Você falou da tese, né? Na sua tese, você criou um instrumento de avaliação do sucesso na carreira. O que esse instrumento mede efetivamente? São perguntas, né, onde a pessoa avalia o seu grau de concordância, né, para ela, né, quanto que cada pergunta ali para ela, num nível de 1 a 5, onde o 5 ela concorda totalmente e 1 ela discorda totalmente. Então, ela vai avaliando 42 perguntas e depois esse instrumento ele dá para a pessoa um retorno do nível que ela está em 11 fatores. Tá? Então, além do tradicional salário ou satisfação com os ganhos materiais e a satisfação com o nível hierárquico, ele avalia também quanto a pessoa se sente que ela tem identidade com o que faz, se sente competente naquilo que faz, quanto que ela coopera com os colegas, quanto que ela sente sucesso em termos de cooperação com os colegas, contribuição com a sociedade. Não desvirtuar os seus valores, que às vezes, né, depende para se desenvolver na carreira, às vezes tem que fazer coisas que a gente não concorda. É verdade. Né? Equilíbrio vida-trabalho, o quanto que ela consegue ter a vida pessoal sem abrir mão muito disso por causa do trabalho, da carreira. Né? Enfim, são 11 fatores onde dá uma dimensão global para a pessoa do quanto ela se sente bem-sucedida. E, às vezes, é muito comum as pessoas falarem, poxa, estas áreas aqui eu estou me sentindo muito bem, mas tem um monte de coisa aqui que eu gostaria de estar melhor. Não é? E isso acaba servindo como um balizador para a pessoa decidir as suas mudanças. Perfeito. Vai mudando naquilo que não está agradando, né? Evidentemente. Não sei se a gente pode juntar sucesso na carreira com felicidade, mas eu tenho a impressão que uma pessoa que é feliz em todas as dimensões, pessoal e profissional, é uma pessoa que tem sucesso, né? Se eu sou feliz naquilo que eu faço e também sou feliz com a família, na parte pessoal, me parece que isso é uma medida de sucesso. Eu acho que a carreira, o fator profissional, ela pesa muito nessa felicidade, né? Ela tem um peso nisso. E embora as pessoas tentam separar, né? As pessoas falam, não, a minha carreira é uma coisa, a minha família difícil, é outra, né? a minha vida pessoal é outra, mas sem dúvida essa felicidade ela está porque a felicidade é uma coisa tirando aquele momento alegre, né? Vamos dizer assim, mas assim a felicidade constante ou contínua ela não deixa de ser um exame que a gente faz, né? Do nosso passado, em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, eu acho que quando se olha essa carreira de forma mais global, né? Essa carreira profissional, essa percepção de sucesso, ela é da carreira, porque ela está ligada ao profissionalismo, ao que você faz profissionalmente, né? Mas ela, na verdade, acaba pesando em todas as dimensões. Em todas as dimensões, vida, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é... Nós temos muitos jovens que nos assistem, né? Que estão, inclusive, alguns ainda estudando na universidade e tudo mais. O que é que você sugere a um jovem que está começando a sua carreira, que vai começar a sua carreira, o que é que você sugere para esse jovem para que ele tenha sucesso? Porque isso é um desejo de todos, evidentemente. O que é que você sugere para esse jovem? Olha, Gasparito, acho que a primeira coisa importante é o jovem entender que essa diferença na dimensão do que é sucesso. Ele tem que se sentir bem-sucedido mais do que o que os outros acham que ele é bem-sucedido. Então, eu acho que ele precisa romper com essa ideia de que sucesso... Eu acho que tudo que se fala, né, sobre as gerações Y, Z, essas gerações atuais, tem um pouco a ver com isso. Né? Ele não está mais tão preso, o jovem não está mais tão preso à ideia de sucesso que os nossos pais tinham. Ou até mesmo nós. Então, eu acho que esse aí é um primeiro ponto. Então, ele precisa saber o que é sucesso para ele. E outra coisa que ele precisa entender, o que é sucesso para ele aos 20 anos não é a mesma coisa que será sucesso para ele aos 40 anos. São momentos bem diferentes. São momentos diferentes, as pessoas vão mudando.
Eu tenho hoje 45 anos, eu tenho certeza que o que eu pensava com 18 mudou muito de lá para cá, né? Nessa questão do que é ter sucesso, do que é se sentir bem, se sentir feliz, bem-sucedido com a sua própria carreira. Então, eu acho que vale o jovem não ficar atrás de modelos prontos. Ele precisa fazer uma boa autoanálise, né, do que ele quer para a sua vida, em primeiro lugar, e vai ser natural. Se o que ele quer é legítimo, não é algo que os outros querem para ele, à medida que ele vá conquistando esses espaços rumo ao que ele quer, ele vai se sentindo cada vez mais bem-sucedido. Entendi. Tá? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, do ponto de vista de saber o que se quer. Do ponto de vista de estar preparado, eu confesso para você que qualquer fórmula que qualquer pessoa tente dizer hoje para qualquer jovem, mesmo nós professores, nós lidamos com isso, não é? Ela vai ter um grau de certeza muito pequeno. Haja vista o que tínhamos, como é que era o mundo 5 anos para trás. Como é que era 5 anos atrás de hoje? Talvez 20%, 30% das profissões que as pessoas têm hoje não existiam 5, 10 anos. É verdade. Se falar de 10 anos, eu diria que 40%, 50% não existia. Toda a parte aí de web, de aplicativos para celular, de atividades que se desenvolvem com o celular, não é? Smartphones, quer dizer, não existia nada disso. É verdade. Se falarmos de 10 anos, praticamente quase que nem celular, né? É verdade. Então, isso só mostra para nós que daqui a 5 anos nós não sabemos como estará. Não é? Então, o que eu acho que é importante que o jovem, para ele ter as oportunidades de seguir o caminho que ele deseja, né? Preservando os valores que ele quer, conquistando os espaços que ele quer, sem perder a sua vida pessoal, que às vezes vai implicar em fazer viagens que ele não quer fazer, ou dedicar tempos que ele não quer dedicar, né? Então, quer dizer, para que ele tenha um pouco mais de controle sobre isso, eu acho que quanto mais competências ele tiver do ponto de vista básico, né? Quer dizer, de base, para ele poder atuar em várias áreas, em várias coisas novas que vão surgindo, eu acho que isso seria fundamental. Então, hoje, eu acho que existem algumas coisas que, para preparar esse jovem para dizer, olha, você vai ser bem-sucedido nos próximos 40, 50 anos da sua vida, é ter uma base muito bem formada. Então, eu acho que, assim, uma base lógico-matemática é fundamental. Hoje, né, os empregos que pagam melhor, onde estão mais oportunidades, elas estão vinculadas a esse conhecimento lógico-matemático, né? Muito ligado às engenharias, ao setor financeiro. Então, acho que isso é um diferencial. Línguas, sem dúvida nenhuma. Língua e cultura. A oportunidade do jovem morar um tempo fora, em outro país, não importa qual país, quer dizer, viver uma outra cultura, viver a diversidade. Eu creio que isso vai dando uma bagagem para o jovem, isso, aliado a um conhecimento lógico-matemático. Né? E eu acho que experiências. Não existe mais hoje, não tem como ser bem-sucedido uma pessoa que fique presa à famosa frase, eu não fui contratado para isso. Entendi. Então, assim, o jovem, acho que ele tem que olhar toda e qualquer oportunidade de fazer um trabalho se abrir extra, a novas oportunidades de aprendizagem. E não só isso, né? Não ficar preso eu não sou pago para fazer isso. O cara que é pago para fazer isso ganha 4 vezes mais do que eu. É verdade. Pois é, se você está tendo a oportunidade de fazer alguma coisa, que alguém ganha 4 vezes a mais do que você. Por que não aproveitar, né? Por que você não aproveita para um dia talvez ganhar 4 vezes o que você ganha? Agora, a pessoa que fala, não, eu não sou pago para isso, só vou fazer quando eu for pago para isso, provavelmente ela nunca será. É verdade. Então, essas experiências vão acumulando competências na pessoa que, a hora que as oportunidades surgem, ela está pronta. Né? E aí, não é porque surgiu a oportunidade que ele tem que aceitar. Eu acho que ele tem que fazer essa análise se aquilo está no caminho do que é sucesso para ele ou se vai conduzi-lo para um caminho que pode desviá-lo dos seus principais objetivos. É verdade. Então, eu acho que esse autoconhecimento,
aliado a estar preparado e aproveitar sempre as oportunidades para aprender, eu acho que é a grande dica que eu daria para o jovem de hoje, e é a dica que eu tenho para mim. Tá certo. Eu acho que serve A para qualquer nós momento também. da vida vale, né? O que eu vejo um problema assim é porque o jovem, quando ele vai para a universidade, não é? Ele já vai mais ou menos encaminhado para uma determinada função, ou porque ele tem um exemplo do pai, ou porque o pai insiste que ele faça aquele tipo de coisa. Muitas vezes não é aquilo que ele quer, mas ele acaba estando lá e aí depois ele está numa carreira que não foi ele que escolheu e às vezes não é o que ele quer. É possível, depois de algum tempo, uma pessoa mudar de carreira? Quer dizer, eu já sou formado, já estou trabalhando na área de administração, mas de repente eu percebo que minha área é outra. Né, música. Exatamente. Então, é fácil mudar de carreira ou é uma coisa complicada? Não é fácil mudar de carreira, principalmente se você já tem uma certa dependência dos seus ganhos, você já tem família, você já tem dependentes, não é fácil. Porém, é comum. É comum? É muito comum, né? Eu diria que hoje é muito difícil você ter uma pessoa na faixa dos 40, 50 anos que não mudou pelo menos 2 ou 3 vezes de carreira. De carreira, não é de carreira, não estou nem falando de empresa. trabalho. De carreira. Tá? Posso dar o meu próprio exemplo. Eu tenho 45 anos. Eu, quando estava na faculdade de engenharia, seguindo um caminho totalmente técnico, curso técnico, faculdade de engenharia, eu comecei a dar aula para ajudar a pagar a faculdade. Comecei a dar aula num colégio técnico. Depois, quando eu me formei, eu resolvi montar um negócio em marketing multinível. Não tinha nada a ver com aquilo. Nada a ver com engenharia. 5 anos depois, já existia a internet, eu fiz uma pós-graduação em tecnologia de internet para voltar para a área mais técnica, né? E aí surgiu, aí eu descobri que aí eu fiz aquela análise, né? Poxa, o que me traz mais felicidade? O que me traz mais felicidade é dar aula. Voltei, naquele tempo da faculdade que eu dava aula à noite, eu gostava daquela vida que eu tinha, tal. Poxa, eu vou fazer alguma coisa para voltar a dar aula. Comecei dando cursos técnicos em empresas, depois surgiu a oportunidade de ministrar curso para professores dentro da Universidade Metodista, como um profissional técnico, ministrando cursos técnicos para professores. E aí é o que eu digo de você aproveitar as oportunidades. Você fala, poxa, tudo isso foi em vão? Não, nada disso foi em vão. Nesse tempo que eu tive um negócio próprio, eu aprendi muito sobre lidar com pessoas. Desenvolver liderança, esse tipo de coisa que no ramo da engenharia eu não ia desenvolver. Nesse curso de pós-graduação que eu fiz em tecnologia de internet, no meio do curso eu descobri que eu não queria mais a carreira técnica e queria dar aula. Então eu acabei fazendo um trabalho de monografia ligado à educação à distância via internet. Isso em 1999, aqui no Brasil. Era uma novidade, hein? Era uma novidade. Então, quando eu fui para a Universidade Metodista para dar curso de Word para professores, curso de PowerPoint, eu conversei com o diretor de TI e falei, olha, eu acabei de desenvolver esse trabalho sobre educação à distância via internet, vocês têm aqui uma biblioteca, algum lugar para colocar, porque senão vai ficar na minha gaveta. Ele falou, poxa vida, você estudou isso aqui, nós estamos precisando de alguém da área técnica que goste disso para fazer parte de um grupo de professores que nós estamos começando a construir aqui para discutir educação à distância na Metodista. Interessante, hein? E aí ele me colocou no grupo e depois de um ano nós criamos uma área e eu fui o primeiro funcionário dessa área. Daí EAD. Daí educação à distância. Né? Então, tínhamos 3 funcionários na época, eu era um deles. Então, você vê como as oportunidades elas foram surgindo e você vai resgatando aquelas coisas que você fez por obrigação, porque você achava que era aquilo que você queria, não é? Pelo sonho de um negócio próprio. E no final, hoje, né, que eu tenho aí, acabei fazendo depois graduação em administração, mestrado, doutorado em administração. No doutorado, que eu fui estudar mais gestão de pessoas, gestão de carreira, já era coordenador de curso de tecnólogo em RH. Então, você vê que as coisas vão se somando, não é? As coisas vão se somando e o seu diferencial competitivo, como as escolas são muito semelhantes e as faculdades também têm cursos muito semelhantes, o teu diferencial acaba sendo aquilo que você destoou da maioria. É verdade. Né? É então, verdade, aliar, por exemplo, um conhecimento técnico muito bom
Porque eu tinha feito técnica em eletrônica, engenharia eletrônica. Aliaram um conhecimento técnico muito bom com o gostar de pessoas, o gostar de falar em público, o gostar da administração e da gestão, criaram gostar da educação, né? Criou um profissional que a maioria dos técnicos não são e a maioria das pessoas que estão mais ligadas à gestão de pessoas acabam não tendo tanto esse conhecimento lógico matemático. Então, eu diria que estas coisas que você faz, que é fora do que a maioria está fazendo em termos de padrão, é que vão acabar dando os diferenciais. Seu diferencial no final, lá na frente. Diferencial. Hoje a gente vê assim, é interessante, quando abre, agora há pouco tempo, acho que é 2 semanas, abriram as inscrições para trainee da Ambev, né? Uma empresa multinacional e tudo mais. E a gente percebe nos alunos recém-formados de universidade que há um interesse muito grande em trabalhar nessas grandes empresas, não é? Empresas de renome, empresas multinacionais, então Ambev, o McDonald's, enfim, essa coisa toda. Agora, eu tenho uma certa dúvida se é mais interessante para o aluno, para o trainee, começar numa grande empresa, onde provavelmente ele vai ser mais um ali, mas tem uma chance talvez maior de crescimento ali, de mudança, ou se é melhor ele começar numa empresa pequena, onde ele talvez tenha menos chance de se movimentar, mas ele tem a possibilidade de ver mais coisas diferentes. Qual é a sua opinião sobre isso? Para um aluno recém-formado que vai fazer um programa de trainee mesmo, né? Ele começar numa grande empresa ou ele começar numa empresa de tamanho pequeno, médio? Qual é a sua opinião sobre isso? O que você recomendaria para esse aluno que vai... Eu acho que é importante o aluno saber o que ele está procurando. Em geral, as empresas que promovem mais oportunidade de crescimento. Um programa de trainee, ele está muito ligado à aprendizagem, principalmente a aprendizagem de gestão. Agora, uma empresa de grande porte, eu tenho um exemplo de um amigo que se formou comigo. Se formou junto comigo. Nós dois entramos na Mercedes-Benz, ele entrou como trainee, eu entrei na área de formação profissional, para ajudar a formar profissionais. Tanto que hoje eu sou professor e hoje ele é um gerente lá da Mercedes, ele entrou nessa área como trainee. Ele teve a oportunidade, nos 2 primeiros anos, de morar na Alemanha, de morar nos Estados Unidos, de conhecer muito bem a fábrica. Porém, só hoje ele é gerente. Demorou bastante tempo. Demorou mais de 20 anos. Não é? Então, eu acho que tem que ter essa consciência, né? Que não é porque se está numa empresa grande e você entrou como um trainee, concorreu ali com 10, 15, 20, 30 mil pessoas para pegar ali 50 vagas, 30 vagas, né? Não é por isso que na semana seguinte você vai ser gerente. Muito pelo contrário. Uma empresa grande ele vai ter a oportunidade de experimentar muitas áreas, muitos setores, descobrir o que ele tem mais aptidão, vai ter oportunidades internacionais, de conhecer outras multinacionais da empresa, sem dúvida será um profissional valorizado. Não é? Agora, talvez em 5 anos, se ele se comparar com um colega dele que tiver entrado numa empresa pequena ou que abriu até seu próprio negócio, e em termos de salário, provavelmente ele estará abaixo. Tá? Agora, para o jovem que não tem família, não é casado, tem seus 20 e poucos anos, a aprendizagem é o mais importante. Ele estar preparado para, na hora que ele precisar construir família e criar a sua vida, ele estar muito bem preparado para receber bons salários, não só naquela empresa, como em outras empresas, sejam pequenas ou grandes. Não é? Agora, para o sujeito que termina a faculdade, já tem família, já é casado, de repente ele entrar em alguma coisa um pouco mais segura. Às vezes, num cargo, já numa empresa mais consolidada, é melhor, nem seria ir num cargo de trainee. Né? Mas ele entrar numa empresa mais consolidada, onde ele vai ter menos turbulências na carreira. O caminho das pequenas empresas, como você disse, ele vai ser um faz-tudo. Ele vai ter que, holisticamente, aí... Então, depende muito. Se ele pretende abrir o seu próprio negócio, não é numa grande empresa, uma grande multinacional, que ele vai aprender a abrir o seu próprio pequeno negócio.
Entendi. Provavelmente numa empresa pequena, onde ele vai conhecer todas as suas áreas, né, todas as dimensões do que é uma empresa pequena, ele vai ter que vender, ele vai ter que controlar a operação, ele vai ter que lidar com falta de dinheiro, né? Tudo vai isso ter que lidar com vai todas ter que enfrentar essas essas dificuldades questões, né? que numa empresa grande talvez não acontecesse isso. E talvez numa empresa pequena, mesmo que ele não pense em abrir o seu próprio negócio, seja uma empresa pequena, mas que ele contribua tanto que a empresa cresça rápido e em 5 anos ele seja um diretor, um presidente, um sócio da empresa. É verdade. Né? Então, eu acho que tem que ponderar todas essas coisas. Volto a perguntar, o que é sucesso para ele? Não é? Então, assim, ele precisa saber em 5 anos eu quero estar onde? Às vezes é melhor eu vou te dar um exemplo, tá? Tem um sobrinho que entrou numa das multinacionais lá do ABC como aprendiz, jovem aprendiz. Mas o que acontece? 3 meses depois que ele estava efetivado, o PLR da empresa era maior que 1 ano de salário dele. Né? Então, agora ele é um auxiliar mecânico, ele é ali um jovem que trabalha lá na produção. Está ainda na fase de aprendizado. Né? Não, lá na produção, quer dizer que não tem status nenhum, né? Trabalha de macacão. Né? Só que o que acontece? Ele praticamente ganhou em 3 meses o dinheiro para comprar um carro para ele. Não é? Então, assim, são caminhos diferentes. Eu acho que o jovem ele precisa ter... E hoje não tem mais poucas oportunidades como era na minha época, talvez na sua época. Tinha muito poucas empresas para você trabalhar. É verdade. Não é? Hoje não, hoje tem não só muitas empresas, como perfis de trabalho muito diferentes. Para qualquer profissão. É verdade, é verdade. Não é? Quer dizer que então os dois caminhos, na verdade, têm vantagens e desvantagens, digamos assim. Tem que pesar o que é melhor. Né? Eu acho que o que ele busca. O que ele quer. Se ele busca um alto nível hierárquico numa grande empresa a longo prazo, é uma grande empresa. É uma ótima oportunidade. Não é? Se ele busca muita aprendizagem internacional, ser um profissional com muita empregabilidade, também o trainee é uma boa oportunidade. Né? Agora, se ele busca montar o seu próprio negócio, seguir o seu próprio caminho, crescer rápido, eu acho que aí a pequena empresa... Porque na pequena empresa também, se ele ficar ali 1 ano, ele já sabe. Ele já sabe... Já dá para ter uma ideia do que vai acontecer, Já dá para ter uma ideia e realmente, se a empresa está indo de mal a pior lá em 1 ano, é hora dele procurar sair, outra. É verdade. Na grande empresa isso é mais lento. Às vezes, em 1 ano, ele está lá na mesma área ainda, só conhecendo. É verdade. Por outro caminho lado, mais tranquilo, digamos assim. Por outro lado, é um caminho um pouco mais consolidado. Né? Com menos turbulência. Depende muito do que o sujeito está buscando. Professor Venelli, sabe que nós já estamos chegando no final, daí eu não acredito que já passou tão rápido. Mas antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, onde você é um dos colaboradores, né? Fale para nós sobre o que significa. Esse livro aqui é um livro onde eu tive a oportunidade de publicar a minha escala de percepção de sucesso na carreira. São 42, o capítulo 21 desse livro. São 42 perguntas que o sujeito responde ele mesmo, aí ele aplica ali algumas técnicas estatísticas e ele consegue ter um panorama nas 11 dimensões da carreira de como é que ele está, onde ele se sente mais bem-sucedido, onde ele se sente menos bem-sucedido, para que ele possa tomar aí suas decisões de carreira. Nós estamos agora transformando isso num site, o endereço do site é www.sucessonacarreira.com. Tá? Então, estou em parceria com uma empresa de Curitiba, nós estamos colocando esse instrumento nesse site, onde o sujeito vai responder no site e vai receber um relatório automaticamente, né, da sua carreira. E ali nesse site eu vou colocar também, ainda não coloquei, mas vou colocar ali artigos sobre o tema, um blog, algumas discussões sobre o tema, para que as pessoas possam ter informações sobre essa questão de avaliar o próprio sucesso, ao contrário aí de deixar que outras pessoas avaliem. Né? Esse livro se encontra à venda em livrarias normalmente? Esse livro é da Artimed, ele vende na Saraiva, o título é vende Novas Medidas do Comportamento Organizacional. Ele tem não só esse capítulo de percepção de sucesso na carreira, mas tem vários instrumentos, né, de avaliação aí de comportamento organizacional muito em geral. Interessante. Né? Eu quero aproveitar também para deixar aqui o meu livro, né, que é da Editora Forte,
consultoria interna e externa, voltado principalmente para a área de recursos humanos, não é? Esse livro está à venda nas livrarias ou na Forte Editora. Vocês também podem adquirir o livro. Professor Venelli, eu agradeço muito sua presença e eu acho que eu vou chamá-lo aqui mais vezes porque eu acho que foi muito pouco, né? Eu acho que a gente precisa conversar mais porque, como eu disse, carreira é uma coisa que atinge a todas as pessoas. Todas as pessoas têm uma carreira, não é? Até o artesão tem uma carreira, enfim, não precisa estar numa empresa, né? E a gente precisa conversar mais sobre esse assunto. De qualquer maneira, agradeço muito sua presença, deixo aí a câmera para suas despedidas. Eu quero agradecer a oportunidade aqui, Gasparito, e agradecer também aí a todos que estão me assistindo. Eu creio que, se eu posso deixar uma mensagem, é que você busque o seu sucesso, busque o seu caminho, porque, no fundo, a grande pergunta, né, eu estou aqui para quê? Não é? Então, eu acho que o nosso trabalho como professores, pesquisadores, é ajudá-lo, né, criar alguns instrumentos que possam ajudar aí as pessoas a se acharem nesses caminhos. Ninguém tem um modelo pronto, porque se tivesse pronto, usava para nós mesmos, né? Então, não confie naquelas pessoas que digam que sabem o caminho para o seu sucesso. Eu acho que você tem que descobrir esse caminho. O que é fato hoje é que o conhecimento é fundamental. Né? Então, todas as oportunidades que você tiver de agregar conhecimento na sua vida, experiências diferentes, culturais, experiências de desenvolvimento próprio, eu acho que você tem que aproveitar. Tá? E o meu endereço eletrônico, né, eu sinceramente tenho Facebook, tem essas coisas todas, mas eu prefiro usar o e-mail, luciano.venelli, com 2 L's e I no final, luciano.venelli@gmail.com. Eu me coloco à disposição para a gente conversar sobre esses assuntos e sugerir coisas para vocês. E o endereço do site onde a gente está publicando essas informações sobre sucesso na carreira é www.sucessonacarreira.com ou .com.br, do sucessonacarreira.com.br. Eu agradeço a todos e espero que consigamos aí ajudá-los em alguma decisão da sua vida. Ok, muito obrigado pela presença. Então, nós estamos encerrando mais um programa conversando sobre gestão, mais uma entrevista com um profissional ligado a especialidades de gestão. E eu convido você para o nosso próximo programa com certeza, mais uma entrevista interessante como foi a de hoje. Muito obrigado e até lá.